dia para todos. Meu nome é Marcos Williqueva, tá? O meu orientador é o professor Dr. Vinícius Carvalho Beck, aonde o meu trabalho está intitulado em Estudos sobre o ensino de função do primeiro grau através da simulação digital explorador da igualdade da plataforma FET. Ah, passou aqui, ó, Mike, entendeu? Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu sou originário do município do Morro Redondo, tá? Eu não sou de Pelotas, tá? Então eu concluí meu ensino médio na Escola Estadual Nosso Senhor do Bonfim, é a única escola que tem no município lá, tá? Comecei a minha graduação em matemática em 2013 na Universidade Católica de Pelotas. Nesse tempo eu participei do PIBID, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e também fiz estágio pelo CIE, tá? Tenho pós-graduação em Alfabetização Matemática, Atendimento Educacional Especializado, Metodologia de Ensino de Matemática e Física, Gestão Escolar. Também fiz o curso de Ensino Religioso e também tenho graduação em Pedagogia pela Uninter. Então, por que eu escolhi o ensino de função do primeiro grau? Tá? Como nós passamos por uma pandemia e a dificuldade dos alunos de entender a função de primeiro grau, tá? Então por isso que eu escolhi. A dificuldade era muito grande antes. Depois da pandemia, ocorreram mais dificuldades ainda, porque a função de primeiro grau tem aquele sinalzinho de igual, então eles não entendiam o porquê que aquele sinalzinho de igual ali, tá? E também nós vamos por resolução de equações e nós vamos usar também uma simulação digital envolvendo balanças na plataforma FET. A minha questão de pesquisa: como a simulação digital explorador da igualdade da plataforma FET pode contribuir para o ensino de função do primeiro grau? Pode passar. O meu objetivo geral: analisar o impacto do uso da simulação digital explorador da igualdade da plataforma FET enquanto recurso para o entendimento do conceito de função do primeiro grau e, com base nesta análise, validar um texto de apoio. Pode passar. Os meus objetivos específicos: analisar metodologias usadas pelos estudantes durante a realização das atividades, reconhecer as competências e os limites do uso pedagógico da plataforma no estudo das funções, observar as dificuldades e os impedimentos que os estudantes da pesquisa vão encontrar ao utilizar a plataforma. Pode passar. Então, a minha justificativa: dificuldades apresentadas por estudante, mesmo do ensino médio, com relação à resolução de problemas relacionados com a equação do primeiro grau, quando estudam o conceito de função. Pode passar. Então, aqui, a minha revisão de estudos. Foram usados a plataforma da CAPES e o Google Acadêmico, tá? Então, as palavras-chave foram matemática, FET, ensino médio e álgebra. O operador lógico que a gente usou foi o AND. Então, à minha direita estão as relações de trabalhos encontrados, tá? Então, na CAPES eu encontrei 40 trabalhos, tá? E no Google Acadêmico eu encontrei 497, que deu um total de 537 trabalhos. À minha esquerda foram os trabalhos selecionados para análise. Como é que eu selecionei esses trabalhos? Pelos títulos, tá? E lendo o resumo também. Então, eu escolhi, dos 40 eu escolhi 4 trabalhos da CAPES, tá? E dos 497 do Google Acadêmico eu escolhi 8, no total de 12 trabalhos. Pode passar. E desse total de 12 trabalhos eu encontrei aonde alguns trabalhos abordam o uso da plataforma FET para o ensino de álgebra e outros trabalhos onde é que eles realizaram estudos com a simulação do explorador de igualdade básico relacionados com a aprendizagem de equações. Pode passar.
Então, o meu referencial teórico é segundo a epistemologia genética de Jean Piaget, aonde Piaget expõe as 4 fases do desenvolvimento cognitivo. Pode passar. A primeira fase é o sensório motor, de 0 a 2 anos. A segunda fase é pré-operatório, de 2 a 7 anos. O terceiro, operatório concreto, de 7 a 12 anos. O quarto, operatório formal, a partir dos 12 anos, aonde o sujeito consegue fazer deduções, consegue entender teorias, doutrinas e conceitos, sendo capaz de fazer leituras e dar opiniões críticas do mundo ao redor, aonde o meu trabalho vai ser embasado, vai ser nesse aí, do operatório formal. Também temos 4 fatores que influenciam no desenvolvimento cognitivo: a maturação biológica, transmissão social, experiência pessoal e equilibração das estruturas cognitivas. Ainda, Piaget apresenta 2 conceitos que entregam a parte do processo de conhecimento de aprendizagem: a assimilação e a acomodação. Aonde a assimilação é a entrada e o processamento de estímulos externos aos esquemas, mudança quantitativa, modificação de conteúdos. É onde ele já conhece alguma coisa e ele adquire mais conhecimento, tá? E a acomodação é a realização interna, ajuste ou cria-se novos esquemas visando uma melhor adaptação. Mudança qualitativa, modificação de estrutura. A acomodação, ele vai acomodar aquilo que ele conhecia e aquilo que ele já aprendeu, tá? Então, essa é a acomodação que ele vai fazer. A minha metodologia de pesquisa vai ser uma abordagem qualitativa, vai ser uma pesquisa exploratória, tá? E a minha coleta de dados vai ser intermédio de um diário de campo, tá? Algumas fotos das simulações e alguns relatos dos estudantes, tá? E também nós vamos elaborar alguns problemas de função de primeiro grau envolvendo equações. E a minha análise de dados vai ser segundo o conteúdo de Bardin. E meu estudo de casos, tá? Segundo o IN, define o estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em situações em que as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, utilizando múltiplas fontes de evidência. Aqui, mostrando um pouquinho para vocês sobre a simulação explorador de igualdade da plataforma PhET, tá? Então aqui nós temos o primeiro modo, que é o modo básico, tá? Para eles verem a diferença entre uma figura e outra, tá? É o modo básico, pode passar. Aqui o modo de números, para eles verem a diferença entre o número positivo e o número negativo, quando os dois se tornam igual, tá? Para eles perceber o sinalzinho de igual, tá? Pode passar. Aqui, no modo de conferir, aqui é o modo das equações de primeiro grau, tá? E aqui do modo variável, tá? Também tem sobre as equações de primeiro grau. E aqui é um jogo. Esse jogo aqui ainda a gente não definiu como é que nós vamos fazer, tá? E o meu produto educacional. Texto de apoio para o ensino de função do primeiro grau através da simulação digital. Explorador de igualdade da plataforma PhET para professores. E aí as minhas referências.